Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quero ler um texto que está no Evangelho de João, o capítulo 3, dos versículos 1 até o 15. Está escrito assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amados, aqui é um pedaço de uma conversa entre Jesus e um mestre da lei, Nicodemos. E esse mestre da lei, apesar de ele ter muito conhecimento das escrituras, ele não tinha entendido o propósito da vinda de Cristo Jesus, porque se ele tivesse entendido, quando Jesus falou sobre nascer de novo, ele já teria compreendido o que Jesus estava falando. Amados, nós precisamos entender que a vinda de Jesus como homem, tomando o nosso lugar como ser humano, tomando o pecado sobre si, se tornando pecado em nosso lugar, muitas vezes nós colocamos essa verdade num patamar muito inferior do que ele realmente é. Nós precisamos entender de fato o que Cristo Jesus realizou. O homem estava morto. Nós precisamos entender isso para que a gente possa viver a realidade do reino de Deus, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E muitas vezes nós não temos entendido a realidade do novo nascimento e por isso não temos vivido a realidade do reino de Deus. Amados, o homem, ele na sua queda, lá no início, na origem da humanidade, o homem já caiu e Deus falou com o ser humano que no dia em que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Você vai perder a sua identidade espiritual, que é uma identidade unida a mim, uma identidade vinda de mim. No dia que você comer esse fruto, você vai morrer. E foi isso que aconteceu. E naquele momento o homem se tornou prisioneiro do pecado e da morte. Por quê? O que é o pecado? O pecado é a incredulidade, é a desobediência. O ser humano, ele creu no que Satanás falou e deixou de crer naquilo que Deus falou. Deus tinha dito: no dia em que você comer, você vai morrer. Satanás falou: não é bem assim. Deus te falou algo, mas não é bem assim.
ser humano escolheu, decidiu ouvir a Satanás e deixar de lado a voz de Deus. Acreditou em Satanás ao invés de acreditar em Deus. O resultado foi que o ser humano se tornou o quê? Se tornou dependente não mais de Deus. Agora, a natureza, que era uma natureza vinda de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, de repente foi corrompida pelo engano, pelo pecado, e agora o ser humano passou, ao invés de ser um com Deus, ele se tornou um com o pecado, um com a incredulidade, um com a desobediência, ou seja, se tornou dependente dessa natureza corrompida. Então a vinda de Jesus foi o quê? Foi para mudar toda essa história, para mudar toda essa realidade, para dar vida novamente ao ser humano. Por isso que ali no versículo 14 e 15 diz que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Se você ler essa passagem lá no Antigo Testamento, de levantar a serpente, foi um momento, as serpentes picavam os israelitas e eles morriam. E aí Deus pede para Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar a serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente, ele não morreria, ainda que ele fosse picado pela serpente, ele não morreria. Então aquilo é uma tipificação do que Jesus veio realizar. Nós fomos picados pela serpente, ou seja, nós recebemos o veneno da serpente, o engano, a corrupção, o pecado, mas todos nós que levantamos os nossos olhos para Cristo Jesus e cremos nele, nós recebemos uma nova vida. Nós não morremos, recebemos a nova vida. Estávamos mortos, no sentido de espiritualmente mortos. Mas quando depositamos a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, passamos a ter uma nova vida. É sobre isso que Jesus estava tentando falar com Nicodemos, mas Nicodemos não conseguia compreender. E é interessante porque Jesus questiona ele: como que você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu ainda estou falando de uma forma natural e vocês não conseguem crer. Eu ainda estou falando coisas terrenas. Imagine se eu falar coisas celestiais. Imagine se eu começar a trazer as revelações celestiais. Aí sim que vocês não vão crer mesmo, né? Porque sai da esfera da sabedoria natural completamente. Então Jesus está ali confrontando aquele mestre da lei. E amados, nós precisamos ter bem nítido na nossa mente e no nosso coração a realidade do novo nascimento. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o que? A vida eterna. Todo aquele que nele crer tem a vida eterna. A vida eterna é a nova vida, é a vida do novo nascimento. A vida eterna não é aquela só lá no céu. A vida eterna iniciou-se no dia em que nós nascemos de novo. Desde o dia em que nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos a vida eterna com Deus. Nós deixamos de ser natureza caída e passamos a ser natureza celestial, divina. A nossa natureza mudou. Por isso que precisamos entender isso e ficar nítido na nossa mente e no nosso coração. Por quê, amados? Porque quando nós compreendemos a realidade do novo nascimento, nós começamos a viver a realidade do reino de Deus. Nós começamos a entender a vida do reino e a vida no reino. O que tem acontecido muitas vezes hoje? O evangelho tem sido pregado sem dar ênfase ao novo nascimento. As pessoas dizem: eu recebo o perdão de Deus, glória a Deus, eu tô aqui, eu oro, eu jejuo, eu vivo, mas elas não recebem o conhecimento do novo nascimento. Você nasceu de novo. Você não é mais a mesma pessoa. E se você não é mais a mesma pessoa, você precisa conhecer a vida que você recebeu.
Muitas pessoas, por não compreenderem o novo nascimento, vivem como se elas estivessem lá na antiga aliança, porque lá na antiga aliança ainda não havia concluído a obra de Cristo Jesus, as pessoas não tinham a nova vida. Então eles buscavam a Deus, eles tentavam com todas as suas forças fazer a vontade de Deus e muitas vezes não conseguiam, muitas não, né? Na maioria não conseguiam. Eles tinham uma natureza que ainda era prisioneira do pecado e da morte. Natureza prisioneira. Eles ainda estavam presos ao pecado e à morte. Mas Jesus veio para realizar uma obra completa. A Bíblia fala que aprove a Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, em Cristo Jesus. Isso você encontra lá na carta aos Efésios. Ou seja, Jesus Cristo veio no tempo perfeito de Deus para unir todas as coisas a Ele e trazer novamente a vida restaurada, regenerada para o homem, para que o ser humano não seja mais prisioneiro de uma natureza corrompida. E se agora nós temos uma nova vida, nós precisamos aprender a viver essa nova vida, a ter as motivações dessa nova vida e os propósitos dessa nova vida. Quantos cristãos vivendo sem o entendimento do novo nascimento e frustrados? Por que frustrados? Porque eles correm atrás das coisas. O coração deles está atrás de coisas. Eles acham que a realização deles está na conquista das coisas terrenas. Vou ser feliz se eu tiver um casamento assim. Vou ser feliz se eu tiver esses bens materiais. Vou ser feliz se eu conquistar aquilo ali. Eles colocam a felicidade, a satisfação nas coisas. Isso é a vida do mundo. O império das trevas colocou na mente das pessoas que elas serão realizadas conquistando coisas naturais. Nós que nascemos de novo, a nossa satisfação está em quem? Em Deus. Por isso que Jesus, certo dia, ele diz para os discípulos: por que vocês se preocupam com tantas coisas? Isso está em Mateus capítulo 6. Por que vocês colocam o coração de vocês nas coisas terrenas? Por que vocês, ao invés de buscarem a Deus, vocês ficam correndo atrás das coisas? Eu digo a vocês que o Pai Celestial de vocês sabe exatamente de tudo que vocês precisam aqui nessa terra. Ele sabe que vocês precisam de alimento, ele sabe que vocês precisam de um lugar para morar, ele sabe que vocês precisam se vestir. Na minha linguagem, ele sabe que vocês precisam de dinheiro para viver nesse mundo aqui. Por que vocês ficam se preocupando em correr atrás do dinheiro? Aí Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que você precisa vai ser acrescentado para você. Amados, esse entendimento não é que nós vamos ficar sentados ou de joelhos 24 horas por dia orando, né? As pessoas acham que é isso. Buscar a Deus. Não, amados. Buscar a Deus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, é colocar o nosso coração, o nosso foco de vida, o nosso propósito de vida. Se você pergunta para as pessoas qual que é o propósito da sua existência, da sua vida, o que você colocou como objetivo de vida? Eu quero casar, ou para aquele que já é casado, eu quero que meus filhos, isso, que a gente conquiste aquilo. As pessoas estão muito focadas nesse mundo aqui. Nós, muitas vezes, estamos focados nas coisas desse mundo aqui, mas o objetivo daquele que nasceu de novo é conhecer a vida que ele recebeu. Qual que é o meu e o seu objetivo de vida? Crescer no conhecimento da vida de Cristo Jesus. Foi essa vida que ele nos deu e é por meio dessa vida que nós devemos viver. Então, qual que precisa ser o nosso objetivo? Conhecer a Deus.
E como que nós conhecemos a Deus? Através da comunhão com Ele, do estudo da palavra, da meditação da palavra, da oração. É assim que nós vamos conhecer a Deus. Esse precisa ser o objetivo da nossa vida, o objetivo da nossa caminhada, o propósito da nossa existência. Enquanto estamos aqui nessa terra, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não estou falando que agora todo mundo vai sair do seu trabalho, ninguém mais aqui vai trabalhar fora, ninguém vai ter nenhuma empresa, ninguém vai ter seus próprios negócios. Não, amados, não é isso. Estou falando sobre foco, sobre objetivo. Quantas pessoas acham que ser cristão é ir no culto toda semana, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sei e tá tudo certo. Não, amados, isso não é cristianismo, isso é religiosidade. Cristianismo é assumir a vida do novo nascimento e viver essa vida, crescendo na comunhão com Deus, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, se debruçando, se entregando a vida que Deus conquistou para nós. O foco, o objetivo não são as coisas materiais. Podemos sonhar, podemos planejar, isso não é errado. Glória a Deus, porque o Senhor mesmo colocou isso nos nossos corações, de sonhar, de desejar as coisas. Isso não é errado, mas o foco da nossa vida não é esse. O foco da nossa vida é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O foco da nossa existência é viver a vida do novo nascimento, entender que eu e você somos uma nova criação. Chega de viver como se nós não fôssemos essa nova criação. Precisamos crer nisso, precisamos nos dedicar nessa vida. Sabe, amados, e essa vida é de dentro para fora. Eu sempre falo isso com os irmãos. Essa vida do novo nascimento, ela flui de dentro para fora. É Deus operando no nosso interior, nas nossas estruturas mentais. É o que eu falei nos últimos 2 devocionais. Insisti em falar isso com os irmãos. Precisamos alimentar a mentalidade de Cristo. Por quê? Porque como pensamos é como vamos agir, é como vamos viver. Pessoas têm problemas nos relacionamentos, por quê? Porque precisam alimentar a mentalidade de Cristo, mandar embora a mentalidade da carne, das trevas. Amados, isso é um processo. A vida do novo nascimento é processual, é todos os dias. Mas se nós não entendermos e não crermos que de fato nós nascemos de novo, que para ver o reino de Deus nós precisamos nascer de novo, e quem que nasce de novo? Todo aquele que deposita sua fé em Cristo Jesus. Todo aquele que nele crer tem a vida eterna. A vida eterna é a vida do novo nascimento. Amados, nós temos o nosso espírito que foi regenerado. Olha o que Jesus disse. Quem nasce da carne, ou seja, da natureza humana, só é a natureza humana. Mas quem nasce do Espírito de Deus se torna um ser espiritual, se torna um espírito. Nós agora somos um espírito e precisamos viver a partir dessa realidade, dessa verdade. Agora, se nós não entendermos e não crermos nisso, nós vamos continuar a viver como se nós estivéssemos correndo atrás das coisas, pedindo encarecidamente: Senhor, me abençoa, tenha misericórdia de mim, por favor, Senhor, eu preciso dessa bênção aqui. E, amados, nós já temos tudo em Cristo Jesus. Só que é um lugar que ao mesmo tempo é um lugar e é uma pessoa que nós acessamos esse tudo, é em Cristo. Por que não temos vivido tudo o que nós temos em Cristo Jesus? Porque estamos vivendo em outros lugares com o foco errado. Como assim em outros lugares? O nosso coração não está em Cristo. Amados, quando nosso coração está em Cristo, Ele vai alinhando todas as coisas para que a gente viva tudo o que Ele tem para nós, tudo que é nosso por herança. Ele vai alinhando para que nós possamos viver. Mas qual que tem sido o nosso problema? Nós temos colocado o foco nas coisas. Nós não colocamos o foco em conhecer a Deus, em permitir que Deus nos molde, em permitir que Deus trabalhe no nosso caráter, trabalhe no nosso interior, porque a vida cristã é isso, é de dentro para fora. E nós temos insistido em viver a vida aparente de fora.
Aí nós queremos conquistar muitas coisas, insistimos, pedimos, clamamos, oramos, nos ajoelhamos. Não estou falando que não devemos fazer isso, entenda o que eu estou falando, amados. Mas é porque se nós não nos dispusermos a viver a vida da nova criação, não vamos viver o que Deus tem para nós. Não vamos receber o que Deus tem para nós. Aí por isso tantos e tantos cristãos o quê? Frustrados. Por quê? Porque acham que vão conseguir na força do braço. Não vai. É pelo Espírito. O reino de Deus, ele já está dentro de nós. É o Espírito Santo vivendo em nós, querendo nos ensinar a viver a vida do novo nascimento. Aí tem outros que não suportam esse modelo de vida e querem ir por atalhos. E aí começam o quê? Cada vez mais se afastar de Deus, cada vez mais se afastar do caminho da verdade e do caminho da retidão. Existem pessoas que estão com o conceito do mundo, eles estão bem-sucedidos, tem dinheiro, tem carro, tem isso, tem aquilo. E daí, como é que tá o coração dessa pessoa? E daí, como é que tá a vida dela com Deus? Amados, o propósito daquele que nasceu de novo é desenvolver a vida com Deus. A vida no reino de Deus não são as coisas desse mundo aqui. As coisas desse mundo ele acrescenta, ele nos dá. Ele mesmo vai nos presenteando com aquilo que ele sabe que precisamos, com aquilo que ele acha que vai ser bom para nós. Sabe, nós não precisamos ficar preocupados com isso o tempo inteiro. As pessoas estão preocupadas demais com as coisas naturais. Estão esquecendo de buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, confiando que nós já nascemos de novo, que nós temos uma vida e vida eterna, e agora essa vida está unida à vida de Deus, e o que nos importa mesmo é conhecer o autor da nossa vida, é conhecer como que funciona o modelo dessa vida. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Quando vivemos assim, do nosso interior fluem rios de água viva que inundam as pessoas ao nosso redor, e aí nós começamos a ver transformação. Mas precisamos entender isso. Cristianismo não é apenas uma religião para ser constatada no IBGE, não. O que adianta? Eu estava lendo esses dias, o que adianta a porcentagem de cristãos protestantes no Brasil ter triplicado, quadruplicado nos últimos 20 anos? O que adianta? Qual a transformação que nós temos visto? O que nós estamos vendo? Nada, não nada, né? Claro que temos visto muita transformação. Mas o que eu quero dizer assim, o que mais nós vemos? É escândalos, coisas completamente fora da palavra de Deus, é o nome de Deus sendo difamado, o evangelho de Cristo Jesus sendo difamado. Por quê? Porque as pessoas não estão vivendo a vida do novo nascimento, fizeram do cristianismo só mais uma filosofia de vida, só mais uma religião. Cristianismo não é isso. Cristianismo é vida e vida eterna. Jesus veio para nos reconciliar com Deus e nos dar a vida eterna, a vida da regeneração. Que eu e você entendamos isso, creiamos nisso e que nós possamos nos dispor para viver isso. Mude o seu foco, pare de pensar nas coisas terrenas. Busque em primeiro lugar no seu coração, enquanto você trabalha, enquanto você opera os seus negócios, enquanto você se dedica na sua casa, enquanto você está fazendo, mantenha o teu coração no Senhor, meditando na palavra, conversando com Deus. Mantenha o seu foco nas coisas do alto e deixa que Ele mesmo vai abrindo as portas, Ele mesmo vai te direcionando, Ele mesmo vai cuidando de todas as coisas que você precisa. Creia nisso. Viva assim. Essa é a vida do novo nascimento. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós já nascemos de novo e agora precisamos aprender o quê? A viver a vida do novo nascimento. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua exortação. Obrigada pelo teu ensino. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que o conhecimento que nós temos não seja como o conhecimento daquele mestre da lei, que tinha tanta informação, tanto conhecimento bíblico, mas ele não entendia a revelação da tua verdade. Ele não entendia a obra que Cristo Jesus estava para realizar,
uma obra completa de vivificação, de dar vida novamente para o ser humano. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos a vida do novo nascimento, que nós possamos colocar o nosso coração, a nossa mente, como propósito da nossa vida, buscar ao Senhor em primeiro lugar, viver, desenvolver a vida da regeneração. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos não nos acomodemos com esse modelo de vida desse mundo aqui, que eu e os meus irmãos não nos acomodemos com essa religiosidade vazia que nós temos visto nesses últimos tempos. Pai, nós queremos vida contigo, comunhão contigo, queremos conhecê-lo. Ah, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Queremos compreender a vida do novo nascimento e colocar em prática essa vida. Ah, Pai, nós não queremos viver como se pertencêssemos a esse mundo aqui, ambicionando e desejando as coisas materiais, as coisas desse mundo aqui. Não, isso não tem valor nenhum. Pai, nós queremos que o nosso coração esteja firme e completamente imerso, mergulhado no Senhor, na vida do Espírito. Que a nossa mente esteja inundada com as tuas verdades, para que nós possamos pensar nas coisas do alto, nas coisas celestiais, nas coisas do reino de Deus. Que nós tenhamos a humildade de nos rendermos ao Senhor, de sermos corrigidos, alinhados, moldados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, porque é isso que o Senhor deseja, nos transformar, para que a cada dia sejamos mais e mais parecidos com Jesus. Ah, Senhor, nos ajuda a viver assim, num mundo tão caótico, num mundo tão louco que nós temos vivido, com tanta ambição, com tanta ganância, com tanto desejo por coisas terrenas. Uma igreja, Pai, que tem ficado adoecida, que tem sido enganada. Ah, Pai, nos ajuda a nos posicionar em fé na suficiência de Cristo Jesus todos os dias da nossa vida, a buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ah, Senhor, nós não queremos nos amoldar ao modelo de vida do império das trevas, não. Nós queremos o modelo de vida do reino de Deus. O Senhor já nos transportou do império das trevas para o reino da luz. O Senhor já nos deu uma nova vida e nós queremos viver essa nova vida. Nos ajuda, sozinhos nós não conseguimos. Precisamos da sua capacitação, da sua graça, da sua força, do seu poder, da sua misericórdia. Nos ajuda, Espírito Santo. Ah, nos traz o entendimento, nos traz o discernimento. Em nome de Jesus. Nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o nosso Deus. Que todos os dias da nossa vida e todas as áreas da nossa vida sejam para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.